Olá, boa tarde. Eu sou o Wilson, sou aluno do IFCE, aqui do Polo de São Gonçalo do Amarante. Irei iniciar, certo, uma aula com uma tarefa da disciplina de estágio 4, certo? A gente fez um plano de aula e essa aula em si eu vou agora dar, certo, uma pequena explicação acerca dessa aula. E eu espero que a gente possa consolidar nosso objetivo diante dessa aula, certo? Então é o seguinte, a aula em si, pessoal, ela é, certo? É uma aula para o ensino médio, que é o estágio agora, estágio 4, certo? Eu sou o Wilson, como já falei para vocês, o Polo de São Gonçalo, estágio 4, certo? O tema escolhido, o tema abordado, inclusive o TDI que foi solicitado pelo Instituto foi baseado nesse conteúdo, certo? Na progressão aritmética, né? A verdadeira chamada PA. Então é o seguinte, é só uma pequena definição aqui rapidinho, né? Pra gente adentrar o conteúdo. É, a PA em si, né, nós lá inicialmente nas séries iniciais, a gente vê a PA, né, quando a gente começa a trabalhar sequências numéricas, a gente tem um pouquinho de PA, né, até porque a PA, ela é uma sequência numérica, porém ela vai possuir alguns elementos, alguns termos que será necessário para se trabalhar ela e até na base de cálculo, mas a PA é nada mais nada menos do que uma sequência. Quem vai determinar o intervalo da sequência, certo, vai ser justamente a razão. Então, é uma sequência de números onde a diferença entre os dois termos consecutivos, ou seja, um termo após o outro, ele sempre é a mesma, certo? Essa diferença constante é chamada de razão da PA. Ou seja, essa constante, essa razão, esse intervalo entre dois termos, certo? Ela é essencial para que a PA, certo? A gente possa conseguir achar o próximo termo da PA, ou seja, somando o termo anterior com a constante, ou seja, com a razão que nós temos aqui, nós vamos ter o termo que vem logo na frente, né? Então, esses termos consecutivos, a gente costuma ver muito quando a gente pede para um aluno colocar alguma sequência numérica, 2 em 2, 3 em 3, 10 em 10, 20 em 20. Então, isso é bem legal, logo nas séries iniciais. Então, a PA em si, ela justifica mais nisso, certo? Aqui, dando continuidade para a gente ir à frente ao conteúdo, certo? Então, aqui, por que eu trouxe esse ponto para vocês? Porque esse ponto aqui nada é nada menos do que a gente compreender um pouquinho acerca desses elementos e dessas sequências. Então, como foi dito anteriormente, né? É importante compreender tanto essa sequência quanto a razão, que nós chamamos de a razão ou constante, né? Então é o seguinte, a partir do segundo elemento da sequência, os números que surgem são resultados da soma da constante com o valor do elemento anterior, como eu falei para vocês. Dado a razão, certo? O termo posterior ele é dado fazendo a soma dessa razão, certo? A soma dessa razão com o termo anterior. Então é muito importante você, dado uma certa situação, para encontrar-se o termo que vem na frente, então para isso tem que existir uma razão e um primeiro termo, certo? Lembrando que a PA, pessoal, nós temos a PA infinita e nós temos a PA, certo? Finita. Quando é que a PA, pessoal, ela é infinita? Quando os elementos, quando os termos, pessoal, eles vão infinitamente, ou seja, não tem como você ter um fim para esses termos. Então, você vai sempre contar e nunca você vai chegar a esse fim, certo? Então, a PA infinita, ela é justamente essa PA que não possui um último termo. São termos aleatórios aí, termos sequenciados, mas que nunca você vai chegar a uma conclusão de um último termo, certo? A finita, ela sempre vai ter um fim. Sempre vai ter um primeiro termo e ela vai ter um último termo, certo? Então é importante também lembrar isso aí. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, certo? Onde o primeiro termo começa em 4, né? Vai para 16 e assim posteriormente ela vai dar sequência infinitamente. Observe que a minha sequência aqui, a minha razão da minha primeira, eu vou fazer 4 menos 7 vai para 3, então a minha razão é 3. Então eu vou contar números de 3 em 3. Chegar no 16, qual é o próximo termo? 16 mais 3, 19, 19 mais 3, entendeu? Então vai dando essa sequência numérica aí de 3 em 3, certo? E a de baixo aqui, eu fiz aqui uma sequência, né? Observe que é uma ordem decrescente,
certo? Onde eu vou começar de 70 e vou regredir até chegar ao 10. Então foi uma sequência fechada, uma sequência onde houve um começo e um fim, então ela é a PA finita, certo? Aqui algumas classificações, né, da PA. Lembrando que a razão, pessoal, falei já para vocês anteriormente, ela é importantíssima nesse trabalho com a questão da progressão aritmética. Então é o seguinte, primeiro ponto importante, a constante, certo? A gente está trabalhando aqui algumas classificações de acordo com a razão, a constante. Quando a razão for igual a zero, por exemplo, 4, 4, 4, 4 e assim infinitamente, onde R, que é a razão, é zero. Então, essa é uma constante, né? Onde os números se repetem de forma bem aleatória, sempre o mesmo algarismo. A crescente, quando a razão for maior que zero, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, onde a minha razão costuma ser 2, desculpa. Então, no intervalo de 2 e 2, eu vou tendo essa sequência, certo? Então, ela é uma sequência crescente, onde há um intervalo, certo? E o valor da razão, ela seja um valor diferente de zero, que no caso aqui é o 2, certo? A decrescente, quando a razão for menor que zero, certo? Ou, por exemplo, aqui, quando a razão for menos 5, no negativo, observe que ela vai começar um valor superior, certo? E ela vai decaindo até os valores inferiores. Então, é constante quando o valor da razão é zero, é crescente quando é igual a 2 e é decrescente quando é o valor negativo, no caso são valores menores que zero, certo? Próximo ponto importantíssimo para a gente trabalhar. Aqui, algumas propriedades da PA. Em uma PA, primeira propriedade 1, em uma PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos, ou seja, a soma dos dois pontos, né, das extremas, ela vai ser igual à soma dos dois pontos que estão ao meio, certo? Observe o seguinte, se eu somar 4 com mais 56, vai dar quanto? 80. Se eu somar os dois termos do meio, observe que os meus termos do meio 28 e 52, esses ficam centrais. 28 mais 52 vai dar 80. Então, a primeira propriedade diz isso, que a soma dos termos equidistantes, ou seja, aqueles das pontas, vão ser igual à soma dos dois termos dos meios, certo? Segunda propriedade, considere três termos consecutivos de uma PA, certo? Três termos consecutivos, ou seja, um número após o outro. O termo do meio será igual à medida aritmética dos termos dos dois termos. Ou seja, eu vou ter, olha o termo do meio, certo? Primeiro eu vou pegar três números consecutivos. Eu vou pegar, como foi dado o exemplo aqui, 28, 36, 46, certo? Ou 60, 78, 76 e assim por diante. Observe o seguinte, que o 28 e 44 na soma aqui, certo? De uma forma bem simples, somado os dois vai dar igual ao termo do meio. Quem está no meio? 36. Da mesma forma, aqui na minha esquerda, onde ele diz que 60 mais 76 vai dar um certo valor que dividido por 2 vai dar igual ao termo do meio, que nesse caso realmente deu. Então, a segunda propriedade diz isso, que a soma desses dois termos, pegando três termos sequenciados, a soma dos extremos desses dois termos, no caso dos lados, vai dar igual ao termo do meio, certo? Próxima propriedade. Terceira e última propriedade. Em uma PA finita com números de termos ímpar, o termo central será igual à média aritmética do primeiro termo com o último termo. É o seguinte, o termo central, certo, dividindo de forma igualitária, certo, tanto os algarismos para um lado quanto o algarismo para o outro, essa unidade central ela vai ser igual, certo? Observe o seguinte, ela vai ser igual à soma dos dois termos dos extremos dividido por 2, que vai dar igual a eles. 10 mais 50 vai dar 60, 60 por 2 vai dar 30, que dá igual ao termo central, certo? Próxima, aqui é a fórmula geral, certo? Saindo um pouquinho daquela parte teórica, agora vamos adentrar um pouquinho a fórmula geral de uma PA, porque é essencial essa fórmula geral no quesito resolução de problema envolvendo, certo? Esses termos, essa razão e assim por diante. Então, a fórmula do termo geral da PA, que é chamada, nós temos o AN, né, que no caso é o enésimo termo, é aquele número, certo? Que está adentro aquelas sequências numéricas que nós costumamos ver. Por exemplo, AN, vamos supor que AN é o termo que eu quero procurar, vamos chamar de A15. Então, esse AN, ele é justamente esses termos que estão intercalados ali. Então, ele é igual a 1 mais N menos 1 vezes R.
Quem é A1? A1 é o primeiro termo, certo? Sempre o primeiro termo da sequência chama-se de A1. O N, pessoal, é a posição dos termos. Por exemplo, se eu estou dizendo aqui que A15 é um termo, então esse N aqui é quem? Esse N aqui é 15, certo? Então, é a posição dos termos. E menos 1 é da fórmula, e o R que é a razão que nós chamamos também de constante, certo? Aqui nós temos um exemplo prático, né, colocando tudo aquilo que a gente viu agora na forma geral, no exemplo, onde diz o seguinte: calcule o 10º termo da PA, 26, 31, 36, 41. Lembrando o seguinte para vocês, que nós temos aqui, pessoal, vamos logo, primeiramente, vamos caçar aqui a razão dessa PA. Como é que calcula-se a razão da PA? Eu vou pegar sempre o valor que vem na frente, eu vou pegar sempre esse valor que vem aqui, certo? Sempre o valor que vem à frente, e eu vou subtrair pelo valor que vem atrás, certo? X é o valor que vem na frente, e vou chamar Y o valor que vem atrás, tranquilo, pronto. Então, X é o valor que vem à frente, e Y é o valor que vem atrás. Então, eu vou dizer aqui que na minha sequência aqui, o meu X aqui vai ser o 31, certo? E o meu Y aqui, ele vai ser o 26. Pronto. Observa o seguinte, tá aqui os meus dois termos. Eu vou fazer um menos o outro. Quem vem depois menos quem vem antes. Então, eu vou fazer 31 menos 26. 31, certo? Menos 26. Quando eu fizer 31 menos 26, pessoal, eu vou encontrar 5. Certo? Quando eu fizer essa continha aqui, eu vou encontrar 5. 31 menos 26, 5. 5 vai ser quem? 5 vai ser a minha razão. Vai ser a minha constante, vai ser esse intervalo entre um logaritmo e outro. Então é o seguinte, eu já sei que esse intervalo aqui, ele vai ser o intervalo de 5 e 5, certo? Tranquilo? Então é o seguinte, vamos lá, na forma como a gente viu. O A1, o AN, certo? Que é a posição dos termos que nós estamos procurando, o AN vai ser o 10º termo. Então, o N eu vou substituir pelo 10, está aqui só como configuração aqui. E o A1, observe, aqui o 26, pessoal, é meu A1, certo? O meu 5 é a minha razão, meu R, tranquilo? E aqui, esse último termo aqui, ninguém sabe esse último termo, porque esse último termo aqui está dizendo que é o 10 aqui, ó. Então, como é que eu vou saber esse valor? Eu já sei que a minha sequência é uma sequência de 5 e 5, certo? Então, eu vou colocar, ó, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, colocando mais 5 até chegar no 10º termo. Eu tenho aqui 4 termos, faltam mais quanto? Faltam mais 6 termos para chegar no 10. Então, se eu for contando de 5 em 5, eu vou chegar a esse valor. Mas, usando a fórmula, fica um pouco mais fácil, né? Como é uma sequência curta, dá para fazer contando. Se for uma sequência maior, infelizmente, se for contar, o tempo vai correr, a gente quase nem consegue chegar ao final. Então, só substituindo. O AN vai ser a 10, o A1 vai ser o 26, o 10 está aqui porque esse N aqui, nós já sabemos que é 10, porque é o 10º termo que eu vou querer. Menos 1 da fórmula vezes 5, que é a razão. Substituiu. Então, a 10 permanecendo aqui é igual a 26, mais... Lembrando que aqui eu vou fazer o que está entre parênteses logo, certo? 9 menos 1, 10 menos 1, 9, vezes 5. Agora eu tenho aqui uma expressãozinha, onde numa expressão numérica primeiro, nesse caso eu vou fazer a multiplicação, certo? Né? 9 vezes 5 ou 5 vezes 9, né? A ordem dos fatores não vai alterar o produto, mas nós vamos ter aqui 45. 45 mais 26 vai dar 71. Então, esse A10 aqui, né, ele corresponde a quanto? Corresponde a 71. Então, foi resolvido um problemazinho bem básico aqui, mas que às vezes é necessário ser a compreensão, certo, desse termo geral, a compreensão de uma PA, né, de forma bem explícita logo no início da parte introdutória. Então, como eu falei para vocês, nós conseguimos fazer essa PA porque é uma PA bem curta e uma PA finita de 10 termos, nós conseguimos fazer ela contando. Mas, se fosse uma PA um pouco maior, certo, teria realmente necessidade da fórmula. Então, eu coloquei aqui para vocês como se vocês fossem fazer contando, e aqui eu coloquei com a fórmula, certo? Aqui fica as referências, as quais foram usadas para fazer essa aula, para trazer esses exemplos, trazer esse conteúdo bem bacana para vocês, certo? E no mais eu agradeço a compreensão de todos os que irão, né, de fato ver esse vídeo, professores e tutores do IF que irão até avaliar esse vídeo. No mais, tenham uma boa tarde e fica até a próxima, se Deus quiser.